Quando você absorve o conhecimento da palavra que Deus tem sobre a sua vida, isto é o suficiente para que você gere uma fé genuína. Complete para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. Isso gera em você uma fé. Isso gera em você uma fé. E o que está acontecendo com a maioria de nós? Não sei se pela filosofia da doutrina triunfalista, que foi incutida da década de 90 para cá, começamos a desenvolver um paradigma de fé que não tem sustentabilidade suficiente para ver milagres e para viver coisas extraordinárias. E por que não, Camila? Não é ausência de fé, está faltando palavra para que haja manifestação de fé. O que acontece? Preste atenção. Sem medo de errar, a maioria de nós que estamos aqui, na verdade eu poderia dizer até que todos que estão aqui, têm um nível mínimo de fé para estarem aqui, porque senão não estariam. E assim, coisas extraordinárias possam acontecer. Ouça isso. Mas Camila, se eu tenho palavra e se eu tenho fé, por que as coisas não acontecem? Porque nós estamos colocando a fé acima da palavra. Nós estamos debaixo de uma palavra e temos fé para crer que Deus é fiel para cumprir a sua. Camila, se eu tenho palavra e eu tenho fé, por que as coisas não estão acontecendo? Porque você pode ter a fé certa, mas se você estiver alojando ela no lugar errado, até o que era para dar certo vai dar. Agora, se você tiver a fé genuína, sendo empregada, ou seja, a crença da fé genuína, sendo empregado no lugar certo e do jeito certo, até o que era para dar errado, vai dar certo. Ouça isso. Mas o que acontece? As pessoas no seu paradigma de fé e de vida com Deus agem da seguinte maneira: primeiro eu tenho que ter fé, e aí depois você vai descobrir a palavra. E é por isso que as coisas começam a dar errado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé, ela não pode vir antes da palavra. Toda a fé que vem antes da palavra não é genuína, é sensacionalista. Toda a fé que vem antes da palavra é motivacional, não é real. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Nós estamos vivendo um tipo e um movimento de fé na eclésia que não se sustenta. Ele só dura o horário que o culto dura. Você se anima enquanto eu prego. Quando eu termino de pregar, como eu não fico lá 24 horas pregando na tua casa, aí tu te arrefece. Tu acredita no milagre enquanto o louvor está sendo entoado. Depois que para de cantar, tua fé arrefece. É por isso que a tua vida parece aquele gráfico de eletrocardiograma. Ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo. No domingo você vai no culto, você crê. Na segunda-feira você aguenta. Na terça, se recebe uma palavra ao contrário, já desanima. Aí na quarta volta pro culto, choramingando, entristecido, chateado. Recebe uma palavra, aí tu te fortalece. Na sexta-feira tu te sustenta. No sábado, viveu alguma coisa difícil, já oscila de novo. Por quê? Porque esta fé não está respaldada na palavra. Esta fé está respaldada numa motivação sensorial. É a alegria de um culto, é a harmonia de um louvor, é a intrepidez do pregador, é a palavra motivacional de alguém, é a inspiração de um congresso. Nada contra a fé motivacional. O problema é que ela não se sustenta, e isso faz com que a sua vida fique oscilando. Ou seja, você depende de congresso a vida toda, depende de pregador a vida toda, depende de palavra de profeta a vida toda. Você se torna refém de profecia a vida toda, se torna refém de revelação a vida toda. Por quê? Porque você só funciona se for motivado, só funciona se for ativado. E na verdade, Deus não te fez para ser refém, Ele te fez para ser livre. Por isso Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a verdade da palavra de Deus. Então preste atenção, volte para cá. Na dinâmica do milagre, da realização, do cumprimento da palavra, a fé não vem antes da palavra. Primeiro vem a palavra. Esta palavra, se for fiel e verdadeira, instintivamente vai gerar a fé. E se ela gerar esta fé, nada te abala. Pandemia não te abala. Lockdown não te abala. Mudança de governo da América não te abala.
Se vai ser o mesmo governo no Brasil daqui a 2 anos, nada disso te abala. Por quê? Porque você não tem fé no governo, você tem fé na... Você não tem fé no pastor A, B ou C, você tem fé na... Você não tem fé no pregador X ou Y, você tem fé na... Você não tem fé na campanha assim ou assado, você tem fé na... Então, tendo campanha ou não tendo campanha, ela crê. Vindo para o culto ou não vindo para o culto, ela crê. Porta aberta ou porta fechada, ela crê. Marido embriagado ou sóbrio, ela crê. Filho sendo aviãozinho do tráfico ou não, ela crê. Por quê? Porque ela não está confiando em absolutamente nada que seja motivacional. Ela não depende de uma circunstância favorável. Ele não depende de uma circunstância agradável para crer naquilo que foi falado. Por quê? Porque não é uma fé sensorial, é uma fé verdadeira, genuína, respaldada na palavra. Por exemplo, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele declarou para nós a motivação que ele tem de fazer cumprir tudo que ele fala para nós. A motivação dele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele não quer cumprir só o que ele tem para nós, mas também quer cumprir os planos que nós fazemos com ele. Por isso ele diz assim antes de subir: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Ouça isso: pedireis o que quiserdes em meu nome e vos será feito ou dado. Mas ele diz: isso só vai acontecer se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em... Só que você fica achando que Deus corresponde a sentimentalismo. Você fica achando que Deus responde a cor de pele. Você fica achando que Deus responde a conta bancária. Não. Deus corresponde à sua palavra. Se houver conhecimento de palavra, haverá fé para que haja cumprimento de palavra. Escute isso: Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer nada. Ouça isso com muita atenção. Presta atenção, redobra a atenção. Olha para cá. Presta atenção que eu não quero ficar de herege. Se você não prestar atenção, antes o anátema seja tu. Ouça isso. Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente. Mas de um tempo para cá a gente diz assim: isso e aquilo não aconteceu porque eu não tive fé. É porque eu não tive fé. Como se Deus usasse a nossa fé como mola propulsora para que Ele tivesse poder para fazer milagre. Por isso eu vos afirmo: Deus não depende da nossa fé para fazer nada. E isto está provado. Deus só reage diante da sua palavra. Gênesis capítulo de número 1. Camila, onde vai entrar João 19? Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ver já já. Gênesis capítulo de número 1, você vai ver a manifestação da palavra de Deus. Em Gênesis 1, na criação dos céus e da terra, de tudo que existe e que há, você não vê manifestação de fé, você só contempla a manifestação de palavra. O autor da carta aos Hebreus afirma o que eu estou dizendo quando ele diz assim: porque céus e terra, tudo que existe e que há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua... Então quem criou os céus e a terra? Deus criou por intermédio da sua... Por isso que em Jesus toda a obra é executada. João capítulo de número 1. Ele não fala o nome de Maria, não fala o nome de José. Ele vai direto no alvo. Ele diz: no princípio era o verbo. O verbo é o que, gente? Palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Nele estava a vida. A vida não está na fé. A vida está em Jesus. A vida não está nisso ou naquilo. A vida está em Jesus. Aonde está a vida? A vida está na palavra. Por isso João vai dizer: no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Volta para Gênesis 1. Quem ainda me ouve, diga amém. Quem ainda aguenta mais 20 minutos, diga glória. Lá em Gênesis 1, o texto diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. Significa que não havia nada. Complete aí, igreja. Não havia, mas Deus estava lá. Não estava? Deus estava lá, mas não havia outra coisa. No princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou em algumas versões sobre a face do abismo.
Porque estava tudo em trevas, não se via nada. Não é o espírito de Satanás. O texto diz que o espírito que ali se movia, ainda que fosse sobre o abismo, sobre as trevas, era o espírito de Deus. Então preste atenção. No princípio a terra era sem forma e vazia. Isso significa que não havia, mas Deus estava lá. Aí ele continua e diz assim: e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, não bastasse Deus estar, seu espírito ainda assim, mas não faz nada. Deus está, o espírito está, mas não acontece, não se cria, não se produz. Porque pode ter Deus e o espírito, eles só reagem diante da... Eu não ouvi, diante da... Aí ouça isso. Dá continuidade no texto e diz assim: e disse Deus. Primeiro verbo, é a primeira palavra liberada. E disse Deus: haja luz. E o que aconteceu, igreja? E houve luz. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Quando Deus diz haja luz e a luz aparece, quem foi que disse? Está ligada essa palavra? Hã? Quem foi que disse amém? Eu creio. Quando o texto diz e disse Deus haja luz, quem foi que disse amém? Assim seja. Alguém disse alguma coisa? Alguém precisou ligar na terra o que Deus mandou do céu? Então não responda o que você acha ou que já ouviu de alguém. Só responda de acordo com o que você conhece da palavra. A manifestação de fé em Gênesis 1. A manifestação de fé em Gênesis 1. Vou perguntar de novo que ainda tem gente em dúvida. A manifestação de fé para Deus fazer e criar tudo que criou em Gênesis 1? Não, o que há é manifestação de... Então Deus não precisou da fé de ninguém para fazer sol. Deus não precisou da fé de ninguém para fazer lua. Deus não precisou do apoio de ninguém para criar terra. Deus não precisou da ajuda de ninguém, da concordância de ninguém para o firmamento se estabelecer entre o céu e a terra. É isso que nós estamos afirmando? Sim, é isso que nós estamos afirmando. Por quê? Porque Deus não depende da minha fé para fazer nada. Escute isso. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua. Então por que eu creio? Porque eu crer faz com que aquilo que Deus já fez me dê condições de receber. Então preste atenção. A minha fé não dá para Deus o poder de fazer. E por que ainda assim eu creio? Porque a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Pelo poder da palavra dele, ele começa a criar. E ele vai criando, criando, criando. Verso 31 do capítulo de número 1. Aí ele diz assim: eu tenho vos dado tudo. Eu criei tudo. Eu fiz tudo. E ele diz: e eu tenho vos dado tudo. Olha para alguém aí e diga: já está tudo feito. Não, não, olha aí, anima alguém com essa boa nova e diga para essa pessoa: está tudo pronto. Está tudo pronto, está tudo. Olha para ela e diz assim: tudo o que você precisa, tudo o que você deseja. Diga, tudo o que você sonha. Anime essa pessoa e diga para ela: já existe. Deus já criou, Deus já fez, já tem nome, já tem endereço. Eu vou falar rasgado e você vai entender. Esse marido que você sonha, ele já existe. Essa casa que você quer morar, ela já existe. Este ministério que você quer exercer, para Deus ele já é. Você me vê aqui pregando e diz assim: eu creio que um dia sou eu. E Deus está dizendo: eu não creio, eu vejo você pregando ali. Por quê? Porque Deus não precisa da minha fé para fazer. Já está feito. E por que eu creio? Porque é a minha fé que me dá condições de receber aquilo que Deus já fez. Está tudo pronto, filho. Está tudo pronto. Ninguém pega Deus de surpresa. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu,
quem impedirá? Ai meu Deus, compartilha isso com os 3. Seja profeta de Deus na vida de alguém e diga: já está feito, já está pronto. Já está feito, já está pronto, já existe. A palavra de Deus já manifestou tudo o que você precisa. A palavra de Deus já garantiu tudo que você almeja. Pela palavra de Deus você conquistará tudo que você, tudo que você espera em Deus. A palavra de Deus vai cumprir. Deus está dizendo: não é você que vai cumprir, é a minha palavra que já cumpriu. Você só precisa crer para receber aquilo que já existe. Você só precisa crer para receber aquilo que eu já fiz. E como eu creio? Como eu creio, Camila? Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. E como eu creio na palavra? Para crer, eu preciso conhecer o que a palavra diz ao meu respeito. Mas se não houver conhecimento do que Deus disse a meu respeito, não haverá fé que sustenta o recebimento do que Deus já fez. Porque fé não é para dar para Deus poder de fazer. Fé é para me dar poder de receber o que Deus já. Só que a gente acha que Deus não fez porque não vê. Você tem dificuldade de acreditar em coisas que já existem, mas você gera descrédito nessas coisas só porque você ainda não. Só que não é porque você não viu que não significa que aquilo já existe. Então você só vai acreditar que o Japão é real se pisar no Japão? Então você só vai acreditar que o Canadá existe se pisar lá? Se não é assim com as coisas que você vê na televisão, e por que não é? Porque você vê. E é por isso que o Senhor está dizendo: ei, as minhas ovelhas conhecem o som da minha. Por isso a fé que eu preciso ter para receber o que Deus tem tanto poder para fazer que já está feito, não pode vir baseada naquilo que eu vejo. Precisa estar conscientizada naquilo que eu, filtrada naquilo que eu ouço. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, você vai virar assim em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa: primeiro palavra. Amém? 1, 2, 3, diga para ela. Isso. Diga de novo, diga primeiro palavra. Vamos dizer para uns 5 aí, primeiro palavra. Primeiro palavra. Primeiro toma conhecimento da promessa. Primeiro avalia o que Deus te disse. Primeiro observa o que Deus te falou. Primeiro se coloca na posição de trazer à memória aquilo que Deus disse acerca da sua vida, da sua casa, da sua família. Por que é que Deus respondia tão rapidamente às orações de príncipes como Abraão, como Noé, como Moisés, como Jó? Porque eles eram príncipes de obediência. Mais fé não tem quem diz que crê, mais fé tem quem obedece o que diz que crê. Na analogia de Tiago e João acerca da fé, principalmente de Tiago, que é ele quem afirma que a fé sem obras ele vai começar essa explicação como se ele traçasse um diálogo onde alguém lhe perguntasse assim: me diga aí, qual é o tamanho da sua fé? E ele dissesse: não, eu não preciso te mostrar o tamanho da minha fé. Olhe as minhas obras, e vendo as minhas obras, você saberá qual é o tamanho da minha fé. Então veja, mais fé não tem quem diz que crê, mais fé tem quem crendo faz o que precisa ser feito. Mas olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. A gente quer espiritualizar aquilo que a gente não é capaz de executar. Porque é mais fácil fingir que eu tenho fé do que confessar a incredulidade que mora em mim. Não, ouve isso aí que eu preciso falar isso. Sabe por que milagres estão deixando de acontecer? Não é porque Deus não tem poder de fazer, mas é porque eu não estou tendo poder para receber. Porque Deus não depende da minha fé para fazer. Sou eu que dependo da minha fé para receber aquilo que Deus já. Camila, como é que eu sei que já está feito? Pergunta para a mulher do fluxo de sangue. Marcos
Marcos capítulo de número 5, sozinha em casa, se liga, sozinha em casa, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. Ó a palavra que ela desenvolve, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. O texto diz que Jesus passa por entre a multidão, ela esbarra na orla das vestes dele, e o texto diz que imediatamente, na hora, a gente quer protelar coisas que Deus quer fazer hoje, como se não estivesse no tempo de Deus. E Deus está dizendo: confessa que você não tem fé para receber hoje, e não que eu não queira fazer agora, porque o nome de Deus é já. Mas é melhor espiritualizar e dizer que não está no tempo do que confessar a incredulidade que mora em mim. Me mostre um milagre que alguém em situação de petição pediu a Jesus e ele disse: espera. Me mostra um. Me mostra um. Me mostra um profeta que liberou de Deus uma palavra para alguém e a palavra era espera. Não era. Olha o que o leproso fez diante de Jesus: se tu quiseres, tu podes me limpar. Sabe o que significa se tu quiseres? Quando tu quiseres. Aí Jesus diz assim: eu quero. Eu fico imaginando que ele pensa, mas quando? Ele diz: agora, ser limpo. Mas a gente quer espiritualizar. Volta para Marcos 5. A mulher está andando e ela está pensando: se tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Aí o texto diz que Jesus passa, ela estende a mão e recebe. Quando ela recebe, na hora ficou curada. Para analisar, a grosso modo, ela pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Não, analisa o texto. Ela fez uma oração? Não, analisa o texto. Ela fez uma oração? Ela pediu a Jesus para... Mano, ela foi lá. E porque estava debaixo de uma, meteu a mão. Não precisou agarrar ele, não precisou espremer ele. Ela só deu uma esbarrada na orla das vestes. E o texto diz: estancou na hora. A hemorragia que ela tinha. Eu vou perguntar de novo: ela pediu? Ela fez uma oração? Não, ela desenvolveu a capacidade de crença em cima de uma palavra: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Sacode alguém aí e diga: você precisa de palavra. Não é dinheiro, não é contatinho, é palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Ele não diz: eu vou pensar. Ele não diz: eu vou te mandar esperar. Ele diz: vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. O centurião sabia disso. O centurião sabia disso. Você conhece a história dele? Ele chegou diante de Jesus e ele disse: meu filho está em casa, muito mal. Eu estou achando que é para a morte. Jesus disse: vamos lá, que eu vou impor as mãos sobre o seu filho. Ele disse: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade e também tenho autoridade. Ele está dizendo: eu sei distinguir quando alguém tem uma palavra de autoridade. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa, basta com que tu liberes uma. Aí olha isso. Jesus diz: eita, que eu não tinha visto ainda tanta fé. Ele disse em algum momento: eu tenho fé? Ele disse: manda a. Fé você não fala, fé você vive. Ele chega em casa, Jesus libera a palavra. Ele chega em casa, procura o menino na cama, pergunta para alguém: cadê ele? Ele levantou, comeu. Ah bem, e a febre? Deixou. Aí dá uma curiosidade nele. Ele diz assim: fala aí comigo, que hora mais ou menos era isso? Aí alguém responde para ele: ó, era por volta de umas 5 da tarde. Ele diz: era a hora que ele liberava a palavra. Enquanto você espiritualizar o que Deus já te deu autoridade para executar, você vai ter palavra, vai ter fé, vai ter Deus, vai ter o Espírito de Deus, mas não vai acontecer
Eu sei que tu é crente, irmão. Eu sei que a senhora é crente, minha irmã. Mas as coisas não estão paradas porque Deus está dizendo espera.